essa pergunta, né? Sempre me faziam, né, na época, 5 anos atrás, "Está escrito na educação infantil, mas você é louco, isso não faz sentido", apesar de que no mundo isso já é algo padrão, né? E aí o que foi interessante foi que a BNCC, que começou a vir a ser construída lá em 2015, né? O nosso projeto da Escriba, ele veio sendo aperfeiçoado junto com a BNCC, então a BNCC teve aquelas várias versões, né? A versão para discussão 1, 2, 3, depois teve a versão pré-final, final, enfim, e o que existe hoje, né? O que é o que está aprovado, está em vigência. A gente teve, então, um processo grande aí de amadurecimento dessa visão de que o desenvolvimento da leitura e da escrita não começa no primeiro ano, né? Ele começa bem antes. Na verdade, ele começa na barriga da mãe, quando a criança está lá, começando a escutar os sons, a formar o seu vocabulário, e aí, quando ele nasce, isso se fortalece cada vez mais. Mas, fundamentalmente, então, a BNCC trouxe algumas coisas explícitas, né? Por exemplo, esse objetivo de aprendizagem aí, que é levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos por meio da escrita espontânea, né? Qual é a grande crítica que a gente tem na BNCC? A BNCC tem coisas interessantes, mas ela não é tão específica e ela tende a deixar muito tempo para as coisas acontecerem. Mas aí tem um objetivo na educação infantil que diz que a criança precisa começar, de alguma forma, a escrever, mesmo que seja espontaneamente, né? A escrita espontânea, geralmente, quando a gente pensa nela, é uma coisa que ele pode escrever do jeito dele. Ok, pode ser uma perspectiva de escrita espontânea. A gente prefere já utilizar um objetivo desse para começar a desenvolver realmente esse processo da leitura e da escrita, né? Então, a BNCC tem vários objetivos que falam sobre leitura e sobre escrita. Então, faz sentido a gente pensar nisso dentro da educação infantil, logicamente, sem uma obrigação e sem uma coisa muito fechada e muito definida que a criança de 4 anos e meio tem que estar nesse estágio, a de 5 anos tem que estar nesse estágio. Não é essa a ideia, né? Mas que a gente pense que o desenvolvimento da leitura e da escrita, para ele ser bem feito e a gente formar realmente leitores e escritores de alto nível, a gente não pode esperar o primeiro ano. A gente precisa começar a estimulação bem antes, né? Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente pensou, né? Vamos acompanhar, então, um grupo de crianças ao longo de 4 anos. Desculpe, de 4 semestres, né? Ao longo de 2 anos. Com 4 anos, no mês de agosto, então, início do segundo semestre. Então, vamos pegar a turma de 4 anos ali, começando, depois das férias, vamos fazer um acompanhamento, uma avaliação de como eles estão. Depois, no final do ano, em dezembro, né? Ou seja, quando termina aquele grupo de 4 anos, termina o ano letivo, então a gente pegaria o segundo semestre da turma de 4 anos e depois avaliar essas crianças no último ano da educação infantil, que é quando eles estão mais ou menos com 5 anos, né? Então, a gente também fez uma avaliação em março, logo depois do início do semestre. A gente tem um semestre que em alguns lugares do Brasil, por exemplo, Fortaleza, a gente tem várias escolas de Fortaleza que estão aqui com a gente, elas começam na terceira semana de janeiro, às vezes, então depois entra em fevereiro e vai. Aqui em Recife, por exemplo, a gente geralmente começa o ano letivo em fevereiro. Então, cada lugar do Brasil tem um início um pouco diferente, mas a gente fez uma medição em março, que foi quando a gente viu que todo mundo já tinha começado, né? Essa foi a ideia dessa medição. E depois a medição final dessas crianças em dezembro, né? Então, qual foi a ideia? Foi acompanhar um grupo de crianças, as mesmas crianças, ao longo de 4 semestres, né? De 2 anos aí, no desenvolvimento delas na leitura e na escrita. Esses dados que a gente vai mostrar para vocês hoje, então, são da parte de escrita, né? Leitura a gente pode falar outro dia. Mas só para vocês entenderem, ó, como foi esse processo, né? A gente convidou 25 escolas para participarem. A nossa meta era ter 10 escolas. Com 10 escolas eu tinha um doutorado. E aí a gente chamou 25 pensando que não, a gente vai conseguir ter essas 10. E aí, surpreendentemente, a gente teve 17 que toparam participar, o que foi excelente. Essas 17 escolas tinham aí 1.089 crianças que estudavam naquela turma de 4 anos, né? Lembra que a gente começou com a turma de 4 anos. Os meninos eram de 4 anos, estavam no grupo de 4 anos. E aí, à medida que esses meninos foram avançando, eles foram ficando mais velhos, claro, chegaram no grupo de 5 anos. Mas dessas 1.089, a gente convidou as famílias para participarem da pesquisa, mandamos os formulários de consentimento, enfim, toda aquela parte formal de uma pesquisa, né? E aí a gente teve, no final, 749 crianças que assinaram, que as famílias assinaram, que as crianças disseram que queriam participar. A gente fazia uma pergunta para cada criança, se ela queria participar ou não.
E aí, no fim, a gente teve, então, essas 749 crianças em 62 turmas. Então, o que a gente fez foi acompanhar essas 62 turminhas de 17 escolas, de 5 cidades, ao longo aí de 1 ano e meio, né, de 4 semestres. Então, o que é que a gente tem nessa pesquisa, né? Uma riqueza de coleta de dados longitudinal, né, ao longo do tempo, para esse grupo de crianças. Essas crianças todas, elas estavam em 17 escolas privadas. Né? Essa pesquisa da gente, inicial, foi em escolas privadas. De uma capital do Nordeste. Eu não posso dizer qual é a capital, por uma questão da ética de pesquisa. Mas são 17 escolas de 5 cidades de uma região metropolitana do Nordeste. Então, esses dados, eles dão um viés, eles têm um viés, né, que é o viés das escolas do Nordeste, digamos assim, né, que pode ser um enviesamento diferente no Sudeste, ou no Centro-Oeste, talvez vocês aí no Sudeste que estão aqui com a gente, o pessoal do Nova Iguaçu, Cassimiro, trabalho diferente. A gente está dando uma visão do que a gente conseguiu encontrar aqui no Nordeste. Né? A gente foi para o campo, acompanhamos essas crianças aqui. Em outros locais pode ser diferente. Estou vendo aí o pessoal de Arco Verde aqui, muito, muito bom. Então, o que a gente fez, né? A gente fez aí uma série de conversas com as crianças ao longo de 2 anos, né? Então a gente fez 4 conversas com cada criança. Eu vou até chamar a Vanessa agora, que ela participou de várias dessas coletas de dados, junto com uma equipe grande. Acho que a gente teve quase 15 pessoas trabalhando nessa pesquisa, porque a gente precisava fazer a diagnose com as 749 crianças em 2 semanas. Foi um desafio muito grande. Então deixa eu colocar a Vanessa aqui para aparecer para a gente. E aí, Vanessa vai contar um pouquinho aí para vocês como é que era essa experiência, né? Que foi uma experiência, bem grande. Eu vou ter que me ocultar aqui, Vanessa, mas você pode conversar com o pessoal. Bom, então, nós fomos para as escolas a partir do consentimento dos pais e nós tínhamos uma conversa, né, com as crianças de alguns minutos em que a gente aplicava, né, o teste de escrita. Então, a gente dava uma lista de 8 palavras e 2 pseudo-palavras para as crianças. A gente falava essas palavras para as crianças e elas escreviam da forma que elas achavam que se escrevia. Vou dar um exemplo. Supondo que uma das palavras fosse bola. Então, o pesquisador ele dizia bola. E a criança aí escrevia bola de acordo com como ela acreditava que se escrevesse. Então, no princípio, percebeu-se que ela estava ali ainda no pré-silábico, né? Porque muitas usavam ainda o desenho, outras usavam letras misturadas com números. E depois, na outra etapa da pesquisa, é que notou esse avanço da criança, né? Que ela vai aprimorando esse processo de escrita. E as professoras, né, apresentavam a gente primeiro para as crianças para quebrar o gelo, porque as crianças não conheciam a gente, era a primeira vez que a gente estava indo na escola, então precisava ter essa empatia entre o pesquisador e a criança para que ela também não se sentisse constrangida a participar. Então a gente fazia de tudo para que fosse uma situação tranquila, que é, na verdade, e que fosse prazerosa. Então, a professora apresentava-nos, a gente ficava conversando um pouco com a turma, interagindo, e depois a gente começava a chamar as crianças à escola, separava um lugar específico, uma sala, e então nós sentávamos com a criança e ficávamos em torno de 10 minutos fazendo essa atividade com as crianças, porque o tempo dependia da criança. Existia criança que mesmo com a interação ainda tinha um pouco de vergonha, ficava receosa de escrever, e a pesquisadora corrigia, aí a gente conversava com elas, você vai escrever do jeito que você souber. Tia Vanessa quer que você escreva do jeito que você sabe. Então, a criança ia e se soltava, e escrevia do jeito que ela sabia. Muito bom, Vanessa, muito legal. E aí, eu botei aqui uma carinha, as meninas, quando eu chamei todo mundo para a pesquisa, né, a carinha era essa aqui, todo mundo feliz, fantástico, vai ser muito legal essa pesquisa, muito bom, verdade. Não sei o quê. Quando chegou esse número de 17, eu já comecei a pensar, né, rapaz, isso vai ser uma confusão para a gente fazer isso acontecer,
Aí quando a gente chegou, fechamos os 749, né, que eu fui conversar com elas, aí todo mundo já ficou com essa cara aqui, já começou a se assustar, né? Poxa, vamos falar com todos eles. E aí depois foi que a coisa começou a ficar boa, né? Quando a gente teve que fazer a análise desses dados. Conta um pouquinho pra gente, Vanessa. A análise foi uma aventura, viu? Foi criada uma planilha no Google Drive e nós tínhamos que avaliar, dividimos a equipe, né? E cada um ficou responsável por um quantitativo de avaliações. E aí a gente ia avaliando essas avaliações de acordo com a psicogênese da língua escrita e íamos expondo isso na planilha. Então, de acordo com a pontuação, a gente ia colocando lá a classificação da criança. Por exemplo, se a criança, ela permanecia, né, no pré-silábico, a gente colocava lá que ela era pré-silábico. E a partir de então, depois de uma determinada etapa, que a gente fez o primeiro levantamento, nós interagimos entre nós, pesquisadores, né, trocando as avaliações para que a gente avaliasse a avaliação do outro, para ver se havia convergências ou alguma divergência. E então a gente também sentava e conversávamos entre nós para entender por que aparecia aquela divergência, por que o pesquisador tal não achou que estava no silábico alfabético, mas o pesquisador tal achou que estava no silábico qualitativo. Então havia muito diálogo e isso foi fundamental para fortalecer essa coleta de dados. Esse tipo de análise é uma análise qualitativa, né? Então a gente está tentando, com a ficha, com o que a criança escreveu, a gente olha a palavra e aí a gente tenta entender qual era o estágio que a criança estava a partir da produção dela, né? Sim. Então por isso que existe essa questão de que, poxa, a gente está avaliando corretamente, então por isso que a gente fez esse painel, né? E aí a gente trocava, né? Então por isso que a Vanessa contou isso. Porque não é algo objetivo, não é um número, né? É 10. 10 ou é 10 ou é 10. Não pode ser 5, nem pode ser 14. E a gente pegava situações como uma criança que, por exemplo, sei lá, de 10 palavras, ela tinha 3 pré-silábicas e as outras 7 a gente classificou como silábica. Porque ela, naquelas 7 palavras, ela expressava mais estar naquela fase, né? Então é um processo bem longo, aí foi bem longo as meninas e a gente trabalhou muito nesse caso aí, eu acho que foram várias semanas, e foram várias pessoas, né? Porque senão, se fosse uma pessoa só, para trabalhar essas 490 horas, eram quase 3 meses de trabalho, se fosse sozinha. E não podia ser sozinho, porque nem podia ser a minha visão, nem podia ser a visão de Vanessa, nem podia ser a visão de Emília. A gente tinha que realmente fazer uma visão baseada na referência, né? E a referência que a gente tinha era o trabalho da Emília Ferreira, o trabalho do Moraes, que ele subcategoriza cada um desses estágios, né? Então a gente sempre buscava na referência. Olha, quando a gente tem uma dúvida, o que é que a gente faz? A gente olha para a referência de novo e tenta fazer essa comparação. Então, quando a gente conseguiu... O trabalho também, né? Exato. Então, quando a gente conseguiu terminar essa análise, né, dos meninos, né, das escritas todas, nessas 12 mil palavras, né, porque foram 749 crianças, vezes 4 vezes, né, 4 diagnósticos que a gente fez, né, vezes 10 palavras. Logicamente que nem todas as crianças escreviam todas as palavras em todas as diagnoses, né? Ao longo do tempo, elas começaram a escrever mais. Mas no começo elas escreviam 2 palavras e não queriam escrever as outras, enfim. Aí a gente respeitava, claro, a individualidade de cada criança nessa coleta de dados. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa sobre análise que você acha que vale a pena mencionar, Vanessa? Não, o que eu lembrei foi isso mesmo, essa questão das divergências e convergências que a gente está aí conversando e tal. Que também aconteceu. Para poder alinhar. Isso, muito bom. Com certeza. Então, pessoal, vamos agora caminhar para uma pergunta para vocês. Vou botar aqui bem grande essa pergunta. Vocês acham que na escola de vocês aí, quantos % das crianças termina a educação infantil lendo e escrevendo alfabeticamente? Na tua experiência aí, na experiência de vocês. Quero ver agora aí nos comentários, porque essa é uma das perguntas que a gente queria responder, né? Temos um artigo, sim. Eu vou dar o endereço do artigo no final dessa apresentação. Foi a pergunta do professor Alisson. A gente publicou, sim, tá? Esses dados estão disponíveis para vocês consultarem, estudarem, se quiserem. Eu vou colocar no final o endereço.
Então, vamos lá, eu quero ver agora nos comentários aí. Quantos por cento dos meninos terminam o infantil ali, agora, por exemplo, se a gente não tivesse na pandemia, né? No ano passado, infantil de 5 anos, né? O grupo 5, como algumas escolas chamam, ou infantil 5, outras escolas chamam, ou pré-2, enfim, cada um tem um nome. Mas os meninos que estão terminando a educação infantil, quantos por cento de uma turma dessa escreve alfabeticamente? No contexto aí de vocês. O que é que vocês me dizem aí? Quero ver se esse 50%, ó, professor Lindalva, metade da turma, né? Metade. Quero ver se essa visão de vocês e a realidade de vocês bate com a nossa realidade, né? A realidade dessas 17 escolas que a gente pesquisou. E uma coisa interessante dessas 17 escolas é que foram escolas privadas, mas do espectro das escolas privadas, né? Então, a gente tinha a escola privada A, caríssima, famosíssima. A gente tinha a escola privada normal, né? E a gente tinha uma escola privada, algumas escolas privadas também, aquelas menorzinhas, de bairro, enfim, com características mais próximas até das escolas públicas, né? Então, a gente pegou, como a gente teve 17, a gente conseguiu ter mais ou menos umas três escolas, no mínimo, de cada um desses perfis, né? E a gente estratificou isso, enfim, em vários, acho que foram 4 ou 5 classes, né? Então, a gente tem uma visão, digamos assim, ampla dentro desse universo, logicamente, das escolas privadas, né? A gente fez uma outra pesquisa dessa, em 2018, que a gente ainda está analisando os dados, a gente ainda não tem os resultados ainda, mas foi feita com 1.079 crianças da rede pública, de uma rede municipal. E aí, enfim, no futuro, se Deus quiser, a gente vai conseguir terminar essa análise para trazer esses dados e publicar isso também para vocês. A professora Edna está dizendo aqui, 60% das crianças da escola dela terminam a educação infantil lendo e escrevendo. Deixa eu ver mais aqui. De uma sala de 5 anos com 16 crianças, 8 ou 9 saem lendo e escrevendo, ou seja, metade também, né? Bateu com aquela outra percepção. Tem uma outra professora aqui, 0, na escola dela, não saem lendo e escrevendo, talvez nem seja o objetivo da escola, porque cada escola também tem os seus objetivos, né? Depende da parceria entre os pais e a escola, sim, com certeza. Poucas crianças, umas 40%, a professora Raimunda, 40% não é tão pouco assim, professora. Talvez possa ser mais. Ateneu Industrial, a professora Anielda deu um alô aqui para a gente, Dáfia disse que 60%, mais da metade. Ou seja, bateu também com o de Edna. A Edna também tinha dito 60%. A professora Rogéria falou aí, de uma sala com 20, 6 saem lendo e escrevendo. Ok. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui, aqui tem uma outra. No Ateneu Industrial, a média está entre 50% a 70% dos alunos iniciam o primeiro ano no estágio alfabético. Bem interessante também, né? Também espero voltar ao Ateneu, se Deus quiser, em breve, né? Eu estive no Ateneu, acho que já 3 vezes, no fim do ano passado e no início desse ano. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente de novo aí, se Deus quiser, no começo do próximo ano, no fim desse ano ainda. Vamos torcer por essa vacina. 0%, pois não é o nosso objetivo. Perfeito. Cada um tem o seu objetivo. Pronto, acho que a gente esgotou aqui os comentários, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora os dados que a gente conseguiu coletar nessas escolas, né? Um detalhe importante desses dados que eu vou mostrar para vocês agora, desses resultados, é o seguinte. Esses resultados, eles não incluem crianças que jogaram Scribble Play, né? Que é o nosso projeto de jogos. A gente tem uma série de jogos para estimulação da leitura e da escrita no Scribble Play, enfim. Esses dados que eu vou mostrar aqui para vocês são dados do grupo de controle da nossa pesquisa. O grupo de controle são aquelas turmas que a gente só fez avaliar ao longo dos 4 momentos. A gente não fez nenhum jogo com essa turma, não fizemos nenhuma intervenção ou nenhum estímulo adicional ao que já se fazia. O que significa o quê? Que esse retrato que eu vou trazer para vocês é o retrato do que ocorre, o que ocorre normalmente nessas escolas. Quando a gente vai fazer uma pesquisa dessa, geralmente a gente tem o grupo de controle, que a gente não mexe, a gente só faz a medição, e a gente tem os grupos de experimento, que são os grupos que a gente coloca para jogar os jogos, faz as brincadeiras, as atividades, enfim.
Esses dados são os dados do grupo de controle, ou seja, os dados em que a gente não interviu, os dados dos meninos que não foram estimulados com os jogos da Escribo. Ou seja, os meninos que receberam a estimulação normal de cada escola. E cada escola dessas 17 trabalhava de um jeito, como a gente viu aqui, professores que diziam que não é objetivo ler e escrever no infantil. Perfeito. E a gente pegou escolas desse tipo. A gente também pegou outras escolas que diziam, não, eu quero que o meu aluno, quando ele terminar o infantil, ele tem que estar alfabético. Então a gente pegou esses dois extremos. E aí, logicamente, dentro desses dois extremos, a gente teve escolas que tinham perspectivas várias, né, dentro desse processo. Então, esses números são os números do que acontece normalmente, sem a presença do Scribo Play ou sem a presença de algum outro fator de estimulação extra. Então, vamos lá. Então, ó, vou colocar até maior aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Então, quando a gente começou a análise, foi em agosto, né? Lembra que a gente fez uma diagnose de cada criança em agosto, quando eles tinham 4 anos e meio, né? Na metade do ano. O que é que a gente tinha? Ó? 49% das crianças estavam no nível pré-silábico, 45% no estágio silábico, né? E aí a gente tinha um percentual bem pequenininho no silábico alfabético, 1% no silábico alfabético, e 5% das crianças, surpreendentemente, 4 anos e meio, já estavam escrevendo alfabeticamente. Então, um percentual pequeno, mas que me surpreendeu. Eu não pensava que uma criança com 4 anos e meio já estaria escrevendo. Mas a gente teve 5% deles que estavam escrevendo alfabeticamente. Então, ótimo, né? A gente viu ali que a maioria pré-silábico. Até aí, nenhuma surpresa, e uma parte já silábica. Quando a gente chegou no segundo momento, eu vou mostrar aqui grande para vocês, o que é que a gente começou a ter aí? Ó? Em dezembro, né? Então, os meninos, passou um semestre aqui, né? Em um semestre, no final da turma de 4 anos, né? Em dezembro, os meninos que eram silábicos, ó, agora se tornaram 61%. Ou seja, aumentou o percentual de crianças que saiu do pré-silábico e foram para o silábico. A gente teve aí um ganho de 4% nas crianças que estavam alfabéticas. Provavelmente eram crianças que estavam silábicas, né, e foram para o alfabético. E o silábico alfabético ficou com 2% só. Bem pouquinho, né? Então, esses resultados mostram o que para a gente, né? Que em um semestre, uma grande parte das crianças teve um ganho efetivo, né, no desenvolvimento da leitura e da escrita, né, e avançaram. Vamos agora ver com 5 anos em março, né? Essa medição de março, ela é bem interessante pelo seguinte, né? A gente tem um fator grande aí, que é o fator férias. Então, já existem estudos em vários países. Aqui no Brasil, acho que a gente é o primeiro a ter dados desse tipo, na educação infantil, que quantificou quanto uma criança ela perde quando ela passa, por exemplo, 45 dias sem escola, né? De férias, ou acontece alguma coisa, enfim. E esses estudos foram uma das bases que definiram que nessa pandemia a gente não podia ficar parado, né? Então, a gente, no começo da pandemia, não sei se vocês lembram, mas em março a gente montou um curso de educação online. Enfim, construímos toda uma infraestrutura para ajudar as nossas escolas a desenvolver atividades à distância por conta dessas perdas, né? Então, a cada 45 dias, geralmente, uma criança no infantil, é como se ela voltasse um mês. Ela perde o que ela aprendeu em um mês antes dessa parada. Então, a gente tem aí nesses dados da gente, né, na próxima medição que eu vou mostrar, esse gap, né, de janeiro, uma parte de dezembro, janeiro inteiro, porque aqui em Recife elas voltam em fevereiro, né? Então, considere que a gente tem aí uma diminuição nesses valores. Se essas crianças tivessem continuado dentro da escola, né, sendo estimuladas com as professoras e com as outras crianças e com as atividades também para casa, elas provavelmente teriam crescido de uma forma mais sustentada. Então, tá aí, ó, começo do ano, né? Lembre-se que agora os meninos tinham 5 anos, né? Eles não tinham mais 4 anos. Eles estavam no infantil 5.
E alguns ainda tinham 4 anos, né? Lógico, em março, porque tem alguns que fazem aniversário em março, abril, enfim. Então, ó, a gente já tinha 59% silábico, ou seja, caiu o número de silábicos. Ó. Por que caiu o silábico? Porque subimos aqui, ó, o alfabético. Então, o alfabético que era 9, cresceu para 16. Ora, por que isso aconteceu? Será que foi esse 1 mês e meio de aula, né, que houve aí, fevereiro, a parte de março? Pode ser. Aí, ó, o pré-silábico continuou caindo, né, que era o esperado, né, eles estão sendo estimulados, eles estão avançando. E o que foi surpreendente aqui, ó, o silábico alfabético ainda com 3%, ou seja, um percentual muito parecido com o que a gente tinha visto antes no silábico alfabético. Então, isso no começo do ano de 5 anos, no começo da turma de 5 anos. Vamos agora para o grande finale, né, o resultado final da gente aqui. E aí depois eu vou fazer uma série de comentários sobre esses resultados com percepções da gente, né, sobre esses dados, quando a gente mergulha para olhar os dados por escola, enfim. Que eu estou trazendo para vocês o agregado, né, de todas as 17 escolas e de todas as crianças do grupo de controle. Então, ó, quando a gente vai para dezembro, né, então quando eles terminam o infantil, estão terminando ali o infantil, o que a gente tem? Ó? 75% deles lendo alfabeticamente, escrevendo alfabeticamente, 21% no estágio silábico, 2% no estágio pré-silábico. E o silábico alfabético continua ali, ó, com 2% também. Ou seja, nessa amostra de 17 escolas, escolas privadas mais simples, até a escola privada mais famosa e chique, enfim, e caríssima, a gente teve 75% na média de crianças alfabéticas no fim da educação infantil e 21% aí no silábico. Então, o que a gente começou a perceber com esses dados, né? Sim, é possível que uma criança escreva alfabeticamente no final da educação infantil. É totalmente possível, 75% delas, nessas 17 escolas, conseguem fazer isso. Né? E a gente tem aí, ó, uma coisa estranha nesses dados, né? E eu vou mostrar para vocês uma questão importante. Mas vamos antes falar sobre a prática, né? Implicações da gente para a prática, né? Para a nossa prática de ensino e aprendizagem. Né? Então, uma coisa clara, né? Uma observação clara desses dados é que é possível. Se a gente quiser fazer com que as crianças escrevam alfabeticamente ao final de 5 anos, é totalmente possível, desde que a gente faça estimulação para isso acontecer. Né? Estimulação lúdica, uma estimulação interessante. Mas se a gente estimula, eles aprendem. E eu escutei isso várias vezes em vários diretores que a gente conversou ao longo dessa pesquisa. Teve uma que disse, Américo, eu tenho certeza que essa sua pesquisa vai dar resultado. Eu disse, por quê? Ela disse, porque esse menino, se você der para ele uma boa estimulação, ele vai responder. Então, nesse caso dos meninos, desses que a gente está vendo aí, são os meninos que a gente não estimulou, né? Não colocamos jogos, não fizemos atividades extra nenhuma com eles. É o que a escola já fazia. Né? Então, esse é um retrato bem interessante do que já acontece normalmente numa escola que não usa o nosso projeto. Eu vou trazer para vocês num outro dia, no futuro, esses dados aqui das escolas que usam o Scribble Play. A gente também tem isso, estamos terminando essa análise para poder ainda publicar e trazer para vocês. Que aí é diferente, os números são diferentes. Mas esse é o número normal, dia a dia, condição normal de funcionamento da escola. E aí uma pergunta, né, uma provocação. Né? Faz sentido a gente pensar, ou dizer, ou querer, ou ter como meta que a criança só escreva, só leia no primeiro ano? Será que a gente devia trabalhar com essa meta quando a gente viu que é perfeitamente possível, pelo menos nesse universo de escolas privadas, né, eles estarem escrevendo alfabeticamente aí no final do infantil? Vários lugares do mundo trabalham com algo parecido com isso que a gente detectou. Tem resultados parecidos com esses dessas escolas privadas que a gente estudou. Então, talvez as coisas que a gente vê na BNCC do primeiro ano deveriam estar no infantil 5. Aí eu não vou entrar na discussão de por que está no primeiro ano, não. Essa discussão de política pública foge do meu escopo.
Mas o que os dados da gente mostram é que é possível, sim, uma criança de 4 e 5 anos começar um processo de desenvolvimento da leitura e de escrita e ter sucesso e terminar com 5 anos lendo e escrevendo. Palavras, né? Palavras. Nossa diagnose foi uma diagnose de leitura e de escrita de palavras. Essa diagnose, inclusive, não foi a gente que inventou. Foi um pessoal lá da Mackenzie, com o pessoal da USP, um grupo de pesquisa lá que já tinha criado essa diagnose, a gente só fez aplicar. Né? A gente aplicou aqui no Nordeste uma diagnose que já tinha sido aplicada e validada no Sudeste. Então, não foi a gente que inventou como medir. A gente aplicou uma medição, uma régua, né? A gente pegou uma régua e medimos aí essa habilidade das 749 crianças, mas a régua foi uma régua que já existia, ou seja, já se sabia que aquela régua media realmente essas habilidades das crianças da educação infantil. Então, a gente só fez utilizar essa régua aqui, dá muito trabalho, né, para fazer isso com 749 crianças, 4 vezes ao longo aí de 2 anos de escola. Mas, talvez a gente precise repensar essa questão de que só devemos querer crianças lendo e escrevendo alfabeticamente palavras no primeiro ano. Impactos mais do ponto de vista de pesquisa, né, científicos, né? E aí, ó, um primeiro impacto é o seguinte, e aí eu vou trazer um lembrete para vocês, né? Eu vou voltar para o começo dos nossos slides. Isso aqui, essas fases, né, da teoria de Emília Ferreiro teve uma contribuição muito importante, né, para o processo de alfabetização em vários países, fantástico o trabalho dela, mas Emília Ferreiro fez um trabalho há 40 anos atrás. Essa coleta de dados original de Emília Ferreiro foi feita há quase 50 anos. Então, naquela época, as crianças tinham um perfil. As pessoas que viviam há 50 anos atrás no mundo tinham uma forma de viver, tinham habilidades, enfim, o mundo era de um jeito. Hoje, 50 anos depois, é outro mundo. A gente lê e escreve muito mais. A gente usa computadores e tablets e celulares toda hora. Então, o que a gente viu? Tem umas coisas nesse trabalho de Emília Ferreiro que talvez não façam mais sentido hoje em dia. E eu vou mostrar especificamente qual é aqui para vocês. Ó. Esse estágio silábico alfabético, ele não deve existir mais na prática hoje em dia. A gente tem um percentual, a gente fez 4 medições numa criança. A gente não teve um número significativo de crianças que manifestou estar nesse estágio em nenhum momento. Então, esse número, 1%, isso é 1% arredondando ainda esse número. Agora, 2% é 1 e uma besteirinha. Ele arredonda para cima no gráfico e mostra como se fosse 2% para a gente. Então, esse estágio silábico alfabético, ele não acontece na realidade. Ele, pelo menos nessas 749 crianças, nas 17 escolas desta região metropolitana, essas crianças ou não passaram por esse estágio, ou esse estágio não existe, né? E elas pularam direto para o alfabético. Esse furo teórico, né? Quando eu comecei a olhar esses dados, eu disse, tem alguma coisa errada. Como é que a gente pode ter o silábico alfabético tão fraco? E aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu tive no ano passado no congresso de pesquisa sobre leitura e escrita, que é o congresso da SSR, uma Associação Mundial de Pesquisa sobre Leitura e Escrita, aí eu tive a chance de conversar com vários pesquisadores, e alguns deles tinham feito pesquisa no Brasil já. E aí, conversa vai, conversa vem, eu até tenho um vídeo da gente no YouTube, eu vou até colocar o link para esse vídeo aqui, com a professora Rebecca Tryman, que aí eu disse para ela, ó, eu achei uns dados, nos meus dados de doutorado, tem uma coisa muito estranha, quando a gente classificou por Emília Ferreiro, porque a gente também classificou quantitativamente, né, com números, e o furo é isso. Aí ela disse, Américo, isso não é novidade. Esse estágio ele já não acontecia há 10 anos atrás. Eu disse, é mesmo? Ela disse, a gente tem esses dados. Aí ela me mandou o artigo dela, que é esse aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, está aqui para vocês, ó. Cardoso Martins. Então, Cardoso Martins, em 2013, viu que esse estágio também não acontecia na prática. Quando acompanharam um grupo de crianças um número menor do que o que a gente acompanhou, não perceberam esse estágio existindo. A gente fez um acompanhamento maior, né, agora, há, sei lá, 2 anos e meio atrás, e a gente também não conseguiu ver esse estágio. Então, isso para a gente significa o quê? Se o estágio silábico alfabético ele não se manifesta mais, talvez a forma de a gente estimular as crianças tenha que ser diferente. Né? Eu preciso pensar em estratégias pensando que ela vai passar para o alfabético.
ou ela pode passar para o alfabético diretamente. Eu não preciso pensar que eu tenho que dar um salto do silábico para o silábico alfabético. E aí a gente pode marcar um outro momento para falar só disso, de como fazer essa estimulação, enfim, e do que é que esse achado, né, traz para a gente. Mas a gente precisa ver que essa teoria de Emília Ferreiro, hoje em dia, ela já tem um furo importante, que é esse furo que a gente confirmou que já tinha sido descoberto antes. E geralmente em ciência, quando você começa a repetir uma coisa que se descobre, então, Cardoso Martins foi lá, coletou dados no Sudeste e descobriu isso. Aí a gente veio aqui no Nordeste e descobrimos isso. Aí fulano vai, daqui a pouco, lá no Centro-Oeste, vai coletar. Se ele achar isso de novo, começa a mostrar que aquela teoria ela não corresponde mais à realidade. Então a gente precisa de novas teorias, novas formas de entender como a criança se desenvolve na leitura e na escrita, para que a gente consiga sempre fazer um bom trabalho com ela. Então era isso, pessoal. Agora chegou a hora das perguntas, né? Eu vou abrir aqui para vocês, deixa eu fechar aqui. Vamos começar aqui a ver o que vocês estão mostrando aí para a gente. Vou começar a ler aqui as últimas. Se eu perder alguma, por favor, me chamem de novo aqui. Vamos lá. Através de estímulos e interferindo sempre, as crianças da educação infantil vão adquirindo o processo da leitura e da escrita. Exatamente, professora Fernanda. É isso aí, professora. A gente viu isso na prática. As escolas que faziam estimulação lúdica, mas com foco e direcionada para o desenvolvimento da leitura e da escrita, conseguiam esse resultado. Às vezes, a diferença na avaliação quando escolhemos palavras. Às vezes a criança sabe escrever nomes de animais porque a professora da turma gosta de trabalhar com nomes de animais. Exatamente, professora Hilda. O que é que a gente tem visto fora do Brasil, nas teorias mais modernas, ou seja, as teorias que vêm sendo feitas nos últimos 20 anos aí com as informações que foram coletadas, é que não existem estágios. Eu estou entrando no tema de uma das próximas lives, mas não existem estágios. O que existem são estratégias. E dependendo da situação, a criança usa uma estratégia ou outra. Então, se é uma palavra muito familiar, ela usa uma estratégia. Se é uma palavra que ela não conhece ainda, ela vai tentar usar uma outra estratégia. Enfim, a gente vai chegar nisso depois, em outro momento. Concordo sobre essa questão do silábico alfabético. Pouquíssimos. E parece que eles oscilam. Né? É isso mesmo. Parece que não existe. O que mais? Professora Rita deu um feedback aqui para a gente. Eu acho que nada como o lúdico para estimular a escrita, com certeza. O foco tem que ser a criança e a sua vivência. A gente sempre tem que trabalhar essa estimulação dentro do processo da alfabetização, pensando no contexto da criança, nos interesses da criança, né? E pensando em atividades que vão fortalecer esse interesse pela leitura e pela escrita e, logicamente, esse desenvolvimento. Né? Então, a gente não está falando estimular como eu fui estimulado, né? Decora todas as letras, aprende a escrever todas as letras. Agora vamos fazer ditado de letras. Agora vamos não sei o quê. Isso é terrível, né? Mas o que a gente está falando é que essas escolas faziam brincadeiras divertidas, interessantes, contextualizadas, que traziam os interesses das crianças, traziam a realidade das crianças. Então, elas estavam fazendo o que se chama de alfabetização com letramento, né? Práticas de alfabetização e letramento. A professora Rosilda deu um feedback importante. Precisamos observar quando a criança decora certas palavras. Exatamente. E essa questão de decorar palavras, inclusive, é uma preocupação quando a gente faz uma pesquisa desse tipo. Né? Porque se a gente lança uma palavra, pede para ela escrever uma palavra que ela já conhece, já decorou, ela vai automaticamente escrever. Mas talvez se eu lançar uma palavra que ela não conhece, ela não consiga escrever. Então, por isso que naquela lista de palavras, que Vanessa até falou sobre ela, a gente tenha duas palavras que eram pseudo-palavras, né? Que são palavras que não existem. Que são palavras que... Aí vou botar a Vanessa aqui, que ela participou. Que são palavras... que são sons, né? Acho que um era... Eu melhor nem dizer. É Butov. Então, um era Butov, a criança perguntava, o que é Butov? Aí a gente dizia, Butov, escreva. E aí alguns escreviam, né? Então, quando a gente lança uma pseudo-palavra desse tipo, a gente tem certeza que a criança não decorou aquela palavra, porque não é uma palavra, né? E é por isso que a gente usa pseudo-palavras. A gente não vai ensinar com pseudo-palavras. Né? Mas na hora de avaliar, na hora de fazer um diagnóstico, quando eu quero saber realmente como a criança está,
eu preciso lançar algumas pseudopalavras ou palavras fora do contexto da criança. Então, eu tenho que lançar palavras que a criança não está acostumada. No final das contas, é isso, né? Isso era nítido nas primeiras avaliações, porque, por exemplo, bola é uma palavra que faz parte do cotidiano da criança, então eles geralmente conhecem a palavra bola, mesmo que não identifique as letras, mas é uma palavra que faz parte do cotidiano deles. Então era muito mais fácil para eles escreverem bola do que escrever Beethoven, porque era uma palavra que eles não associavam. Ou então eles entendiam Beethoven, que era o nome do cachorro do filme, aí eles desenhavam o cachorro. Isso também aconteceu. O que é bom porque mostrou pra gente que naquela palavra ele era pré-silábico, né? Ele não estava ainda. Sim. Mas aquela criança que escreveu Butó, aí a gente, opa, Butó, já fez a associação entre o som e as letras, então, isso. Aí a gente consegue medir por aí, né? Então, não se pode fazer medição só com palavras conhecidas, né? Então, esse comentário do professor foi excelente. Vamos ver aqui outro comentário aqui, ó. Parabéns pela temática, muito pertinente. Professora do SESC, um abração para todo mundo do SESC. Muito bom, professora. Obrigado, professora Nelly. Quero parabenizar a equipe da Scribo por proporcionar momentos como esse. Valeu, professora. Pessoal, uma coisa importante, deem ideias para a gente e tragam demandas de vocês. Então, podem comentar agora no vídeo o que é que vocês acham que a gente deve ter nas próximas lives. Essas lives, elas são construídas a partir das conversas que a gente tem com vocês. Então, quando a gente escuta um pedido, geralmente a gente vai trabalhando. Líder agora, hoje, está trabalhando em uma próxima que a gente vai ter. Enquanto eu e Vanessa estamos aqui. Daqui a pouco vai ser o inverso. Então, é por aí. É isso, pessoal. Então, acho que a gente, resumindo, né, o que é que a gente viu, né? As crianças... Pode falar, professor. Tem um professor aqui que está perguntando, a professora Maria de Fátima, ela queria que tu falasse um pouco sobre como a pesquisa foi pensada. Eu acho que tu falou um pouco no início e ela perdeu. Muito bom. A gente queria fazer uma pesquisa basicamente para quantificar o impacto dos nossos jogos no aprendizado dos meninos. De 20 jogos que a gente desenvolveu de consciência fonológica. Então, a pesquisa foi feita para isso. Como a gente disse, não, a gente vai entrar nas escolas para avaliação de impacto. O que é uma avaliação de impacto? Você mede um grupo de crianças, mede outro grupo de crianças que usaram aqueles jogos, ou aquele método, ou aquele projeto, e aí você vê como esses grupos evoluem. Então, como a gente fez essa avaliação de impacto, a gente continuou acompanhando os meninos depois que eles pararam de usar os jogos, né? E a gente teve um grupo que não usou os jogos, que é o que a gente chamou de grupo de controle. Então, isso é uma metodologia experimental, que é do mesmo jeito que se faz teste de vacina agora. Agora a gente está rezando pelos testes de vacina, a fase 3, não sei o quê. Pronto, vacina está sendo testada assim. Metade das pessoas vai receber a vacina por sorteio, né? É por sorteio, então a gente também fez por sorteio. A outra metade não vai receber a vacina. Às vezes vai receber um placebozinho, que é um comprimido que não tem nada, só para a pessoa ter aquele sentimento de que recebeu a vacina. E aí vamos acompanhar o que vai acontecer com essas pessoas. Se o percentual de pessoas que recebeu a vacina e ficou doente for bem pequenininho, e o percentual de pessoas que não recebeu a vacina e ficou doente for bem maior, aí a gente tem que a vacina foi efetiva. Então, isso é um experimento. Esses experimentos, eles são muito feitos, eles são obrigatórios em qualquer coisa médica, né, na parte de medicina, da saúde. E em educação, eles também são muito executados fora do Brasil. No Brasil, quem faz mais esse tipo de pesquisa é o pessoal de psicologia cognitiva. O pessoal de pedagogia ainda tem feito pouco, mas eu acho que isso está crescendo agora também. Então, essa foi a ideia. E aí, esses dados que a gente trouxe hoje para vocês, né, foram os dados de uma parte dessa pesquisa. Né? Foi digamos assim, um pedacinho da pesquisa, que foi o grupo de controle, o acompanhamento que a gente fez neles ao longo do tempo, e depois a análise que a gente fez usando a teoria de Emília Ferreira. Né? A gente já fez outras duas análises. Uma análise das escritas totalmente numérica, né, que a gente já publicou, enfim, isso está publicado em inglês e em português, e a gente fez essa análise agora mais qualitativa, e tem uma outra análise que a gente fez com uma outra teoria, que é a teoria de Linea, que é uma pesquisadora americana, que a gente ainda não conseguiu terminar para publicar, mas se Deus quiser, a gente vai publicar em breve. Nessa análise, a gente tem trabalhado com o professor Renan, ele interagiu muito com Vanessa, com a Emília, com a equipe da gente. Renan
é um cara fenomenal, é doutor, fez pós-doutorado no exterior, ele está como professor aqui no Brasil. Graças a Deus a gente conseguiu trazer Renan de volta para o Brasil, para ele não ficar por lá. E aí, em breve, se Deus quiser, a gente vai publicar também esses resultados que vão trazer uma perspectiva diferente sobre essas mesmas crianças, né? Você viu mais alguma outra pergunta por aí, Vanessa? Não, acho que o Vitor já tinha comentado, respondido. Muito bom, pessoal. Então, vamos agradecer a todos e a todas que participaram. Sim, quem quiser baixar o artigo, né, o nosso paper, que tem esses dados todos, eu vou colocar aqui, escrevo.com/revista. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Pronto. escrevo.com/revista. Essa é a nossa revista de divulgação científica. Então, todos os dados que a gente coleta aqui no Brasil e que a gente produz e que são interessantes para as professoras brasileiras, a gente está publicando nessa revista. Os dados da gente que são mais globais, enfim, que têm um interesse mais internacional, a gente publica nas revistas científicas de fora do Brasil. E aí a gente sempre publica também eles em português na nossa revista. Então, sempre que você quiser dar uma estudada sobre alfabetização ou sobre tecnologia e ver o que está acontecendo, vai lá no escrevo.com/revista, que você vai ter todos os dados novos que a gente está soltando. Esse artigo ele foi liberado, acho que na semana passada, e é por isso que a gente fez essa live hoje para trazer para vocês. É isso, pessoal. Então, muito obrigado a todos vocês. Acho que na próxima semana a gente vai ter outra live. Vou ver se a gente consegue fazer na quinta-feira de novo, às 5, ou talvez às 4 horas, ou talvez na quarta, às 5. A gente está tentando ver essa agenda, mas acho que vai ser também bem legal. E aí, espero que vocês se conectem também. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Eu vou colocar aqui também agora o endereço da lista de presença, né? As professoras que quiserem que a gente faça a contabilização da carga horária, acessem agora escrevo.com/avalia, preencham lá os seus dados. A gente continua coletando umas perguntazinhas sobre diagnose, né? Se estão fazendo diagnose, se não estão. Isso é uma outra pesquisa que a gente está fazendo agora. Então, ajudem a gente também com esses dados, digam o que estão fazendo ou não, ou o que não estão fazendo durante a pandemia. A gente precisa saber realmente o que está acontecendo. E aí a gente também vai fazer a contabilização dessa carga horária. Se você está assistindo agora, né, depois, a reprise, você pode fazer um comentário aí com o teu nome e tua escola também para a gente. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Vanessa, obrigado por participar aqui com a gente. Obrigada, professor Américo, pela oportunidade. Obrigada aos professores que estavam nos assistindo. E estamos aqui para continuar trabalhando em favor dos nossos alunos. É isso aí. Boa noite para todo mundo e um beijão para todos os meninos e as meninas aí das escolas da Escrevo. Tchau, pessoal. É verdade. Até mais. Sim, aqui vai aparecer também, ó. Temos aqui para vocês assistirem outros vídeos de alfabetização. E quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui na bolinha para sempre receber aí as nossas notificações e os nossos vídeos e as nossas informações.